Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto da segunda edição do Universo Pecuário em Lavras do Sul. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast, e comigo, Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio. Hoje o episódio também, né, para não ser redundante, mas promete, né, Bruno? Hoje nós vamos falar de outro bicho. A gente sempre tá sempre falando de bicho, falando de agro e tal. Hoje nós vamos falar de um outro bicho aí que dá trabalho, rapaz do céu. Talvez seja um dos mais difíceis de criar e mais difícil de gerir, que é o tal do bicho-homem. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós estamos com um especialista aqui na área, especialista em gestão de pessoas, especialista em liderança, tem uma carreira grande aí, com muita experiência, passou por muita coisa, tenho certeza que vai ter muita história boa. Nós estamos aqui com o Ronan Mairesse, conhecido aí, tem uma vasta experiência, está aqui no Universo Pecuária, né? A gente está no Universo, o Ronan veio fazer trabalho aqui, fez conduziu vários fóruns aqui, né, falando desse tema, né, dessa temática que está cada vez mais forte no agro, cada vez mais a gente está trazendo, falar do bicho-homem, né, para falar do animal, mas também falar do bicho-homem. Ronan, é uma satisfação estar contigo, obrigado por estar dividindo aí conosco. Obrigado, Bruno, Armindo, pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse bicho, né, humano. Sabe que eu sempre faço uma brincadeira, né? Quando a pessoa começa a reclamar, o líder começa a reclamar da equipe, começa a reclamar do vendedor, do gerente dele, eu digo, gente, vocês não querem ter problema com pessoas, cria gado. Tu vai ter um outro tipo de problema, mas pelo menos tu vai parar de reclamar de pessoas. Então trabalhar com gente é trabalhar com emoções, é trabalhar com comportamentos que às vezes vêm lá da infância e acabam aparecendo hoje no presente e a gente nem sabe o porquê. E nós líderes, a gente sempre diz o seguinte, né? Nos treinamentos, né, de liderança, não julga, tenta compreender, por mais difícil que seja, a compreensão do ser humano para poder achar uma estratégia para lidar com ele é a melhor forma nesse momento para conduzir num mundo que a gente diz aí que é dinâmico, veloz e incerto. Sem dúvida. Já começamos a mil já. Só antes de nós entrarmos, viram que o papo vai ser muito bom hoje, né? Falar dos nossos parceiros aí que fazem esse Pé no Barro podcast acontecer. A Premix Nutrição Animal, uma empresa que traz soluções integradas para a pecuária, dentre elas, né, a nutrição animal. O principal trabalho da Premix é trabalhar com nutrição. A Premix é uma empresa aí nacional, trabalha muito forte, né, em todo o país, está chegando muito bem também no Rio Grande do Sul. Então, se você quiser saber mais sobre a Premix, entre em contato, @premix_nutri. Também a CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio. CIA é a empresa, né, que faz consultoria tanto empresarial, corporativa, quanto consultoria técnica em fazendas. Se você quiser saber mais sobre a CIA Brasil, entre em contato, CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Também a San Esteban, que é a maior franquia de moda equestre do Brasil. Tem uma loja aqui no Universo Pecuária, tá muito bonito, impressionante aí a qualidade das roupas da San Esteban. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com a San Esteban. San Esteban, @sanesteban. E para fechar, né, a Elicit, que é uma multinacional francesa que tem entrado muito bem no mercado brasileiro, trazendo soluções voltadas para a nutrição de plantas com bioestimulantes, que tem ajudado as plantas a resistirem a esses intempéries climáticos, as mudanças todas que a gente tem vivido, principalmente estresse hídrico. Então, se você quiser saber mais sobre a Elicit Plant, entre em contato através do Instagram, Elicit_BR. Boa, ótimo. Eu tava vendo, né, tu falou da San Esteban, o pessoal aqui ontem, como uma coisa tá mudando, né, a gente conversou com a turma que eles lançaram eles têm franquias em todo o Brasil e agora, recentemente, abriu uma franquia, né, no município de Dom Pedrito, aqui na região da Campanha, mas é uma franquia que é uma loja virtual. E aí eu perguntei, né, pra proprietária por que dela, porque eu moro na fazenda e eu não queria sair da fazenda, então a gente mora, né, a família toda na fazenda, então eu só trabalho online, com vendas online, né, e aí como mudou, cara, é roupa feminina online. Não, então assim, a gente tinha aquilo, né, a mulher compra, as mulheres, não, quer olhar, quer ver, compram online, já sabem, conhecem o produto, confia e sem dúvida. São as mudanças. É um desafio, né, sabe que uma das marcas mais importantes de sapatos femininos nos Estados Unidos, ela tem essa filosofia, ela vende via internet. Mas eles têm uma sacada muito interessante. Você entra no aplicativo, você escolhe lá 10 pares de calçados e eles te mandam no outro dia. Aí a mulher experimenta em casa, escolhe, eu quero esse aqui, e devolve os outros 9. Lógico, tem um desafio logístico muito grande. Claro. Então, eu brinco sempre com o pessoal de lojas, né, físicas. Hoje,
uma das vantagens que a gente tem em vender físico é isso aqui, é o relacionamento humano. Que o cérebro humano ele gosta de estar com outro cérebro humano. Agora, ainda as vendas elas não são totalmente online, também porque a logística ela não está funcionando. Na hora que a logística ela for rápida, drone pegando no centro da cidade e levando até a casa do cliente em questão de 5 minutos, corre muito um risco de acabar os ambientes físicos, né? Sabe que a gente discute muito isso no agro, né? O quanto digital. Não, o meu cliente é analógico, o produtor não quer, o produtor... E cada vez mais a gente conseguiu entender e conseguindo ver que muito dessa venda ela tá no digital. Talvez o fechamento ela tá no físico, tá no presencial, mas toda a construção do relacionamento, todo o trabalho de maturação, vamos chamar assim, da compra, ele tá se dando cada vez mais no online, né, no agro. E aí, na hora de apertar a mão, vamos dizer assim, ou de buscar o produto, isso é a parte presencial. Mas tem uma caminhada toda aí que está sendo feita no digital, né? Exatamente. E tu acredita que... Tu falou agora... vai chegar, quando a logística melhorar, essas coisas todas vão muito mais para o online. Mas acredita que não vai ter mais a loja física, ela continua, ou ela muda, ela já está mudando, né? Sim. Vai se tornar uma experiência, assim, é outra... Com o passar do tempo, a gente tem que olhar as tendências mundiais, né? Então a NRF, que é a Feira Mundial de Varejo, né? O que ela trouxe esse ano para nós, né? Uma das coisas é que o cliente quer experiência. Antigamente, a experiência deles ocorria da seguinte forma: ele saía do bairro e ia até o centro para comprar, porque ele sabia que no centro ele teria uma experiência. Hoje se nota que ele não quer mais ir no centro ter essa experiência, ele quer ir no bairro. Então as lojas de bairro estão crescendo muito. E aquelas que pensam em criar um processo de compra que gere uma emoção. Porque, Bruno, o que é experiência, né? Experiência é toda a ação estratégica que você cria para mudar a biologia, a neurofisiologia do cliente. Então, eu sempre brinco, né? Você está saindo aqui de Lavras e indo para Florianópolis, certo? Tá. Você chega ali na altura de Osório e você fala para tua esposa assim: poxa, eu tenho que abastecer. Quem é que define quem é que tem que abastecer o carro? É você, o posto, ou é ela que escolhe o posto? Geralmente é a mulher. Do banheiro. Por causa do banheiro. E o banheiro tem que ser dentro da loja. Tu imagina o constrangimento dela indo pegar um galão de óleo de 5 litros com uma chave pendurada, com frentista. E aí o pessoal diz, ela vai mijona, né? E ela quer que esse banheiro seja dentro da loja. Tá? Isso é experiência. O centro emocional do cérebro, quando ele grava ele que faz a informação gravada. Ele marca. Se eu perguntar para vocês assim... aonde é que vocês estavam no dia 1º de maio de 94, vocês vão saber exatamente onde é que estavam. O dia que o Ayrton Senna morreu, eu estava assistindo a corrida, eu estava com meu pai, eu estava com a minha mãe, eu estava não sei aonde. Tá, gravou. A experiência é isso, ele grava a informação. Então, se a tua esposa foi num posto Texaco, ok? Não teve uma experiência boa ali em Osório, tu pode estar com ela no Japão. Quando tu for abastecer e ela olhar a placa Texaco, não, nesse posto eu não quero. E isso até é uma pulsão, ela simplesmente não quer, mas ela nem lembra o porquê. O cérebro diz, aqui não é legal, é uma ameaça, né? O centro emocional diz, não vai aqui. Então a gente tem que criar os nossos negócios sempre com o objetivo de gerar emoções nas pessoas para elas gravarem a qualidade da prestação do teu serviço. Porque ou é emoção ou repetição. O ser humano é um mamífero, o mamífero aprende por repetição. Tá? Outro dia eu estava fazendo uma palestra para o Sicredi, e tinha 350 pessoas, eu acho que foi o evento que eu mais tirei foto na minha vida, foi em Sertão Santana aqui. Muito organizado o evento do Sebrae e do Sicredi. E a menina do Sebrae me pegava e me levava para uma posição para tirar foto. Ela deve ter me levado umas 30, 40 vezes para essa posição. No final do evento, eu estou lá no hall de entrada e alguém falou assim, vamos tirar uma foto com a equipe do Sebrae. Tu já foi pra... E eu já fui para lá e eles ficaram me olhando. Onde é que tu vai, Ronan? Tirar foto? Mas para que aí? Porque a menina estava me levando para lá sempre. Olha a repetição. Então a repetição é importante, principalmente no treinamento dos funcionários, para executar aquelas ações estratégicas que levam à experiência. Mas a experiência está muito ligada ao momento, ao que tu vai ter de relacionamento com aquela pessoa naquele momento.
Então, hoje, a experiência que tu causa no cliente, ela é mais importante que o produto que tu vende. O produto é importante? Lógico que é importante. Agora, esse contato humano aqui ele é essencial. Então, agora com a tecnologia, para sair de casa, as pessoas só vão sair de casa para comprar físico se tiver experiência. Se não tiver experiência, tiver um bom relacionamento, elas não vão querer mais. Elas vão fazer online, aí um dronezinho vai lá entregar para ele no interior da cidade ou no bairro, na periferia da cidade. Tu não pode mais, e aí tu fala, né, do sair do centro e vir pro bairro, porque também ficou trabalhoso ir pro centro, o sair de casa agora tem um custo maior, vamos dizer assim, né, ele tem que valer muito a pena, é um tanto disso, né, eu vou se eu vou ter a experiência, eu vou se vai ser uma coisa prazerosa, senão eu tenho outros meios que eu não preciso. Não precisa, porque a dopamina, que ele é o neurotransmissor, que tanto ele é do sistema de recompensas, mas também é o hormônio, vamos dizer, da motivação. Por exemplo, eu tô com sede. O que faz eu beber água? Uma motivação em beber água, dopamina. Quando eu tomo a água, o sistema de recompensa, mais dopamina ainda. Então, para que eu saia de casa, onde eu tenho toda a dopamina que eu preciso, eu tenho geladeira cheia, eu tenho internet, eu tenho televisão, tenho tudo, tá tudo comigo ali, por que eu vou sair de casa? Então, para ir até o centro, tem que ter dopamina. O que tem lá de especial na loja do Armindo que faz com que eu queira ir lá? É a estrutura? É o ambiente? É a luz? É a pessoa dele, que é gente boa? Isso tem que ser levado em consideração. E cada vez mais eu vejo que é muito mais difícil isso, né? E eu vejo também as pessoas, essa geração principalmente mais nova, uma dificuldade de conversar assim por telefone, WhatsApp. Esse dia atrás nós estávamos fazendo um trabalho de levantamento, precisava fazer lá no Amazonas, né? E aí eu pedi para um consultor nosso, falei assim, cara, liga lá e fala com o pessoal, pro WhatsApp você não vai conseguir. E ele não ligava. Eu falei, mas o que tem? Eu falei, liga. Tá, daí quando eu vi ele falando no telefone, uma dificuldade, porque as pessoas cada vez mais querem estar mais pelo digital, não querem conversar, e às vezes tem que valer muito a pena para poder... Ligar é chato, né? Exato. Não quero ligar. Hoje tu manda o WhatsApp para dizer se pode ligar, né, cara? Que loucura. Exato. Então eu vejo também, tem tudo isso aí, lógico, essa comodidade toda e o online tem que valer muito a pena para a pessoa poder dar esse passo aí, né? Sim. O Ronan, a gente tá falando, saiu para esse lado, né? A gente fala muito do relacionamento no agro, né? Relacionamento. As empresas que a gente atende também, muito do relacionamento, temos que fazer relacionamento. E aí, por muito tempo ainda a gente rodou no relacionamento, então veja bem, olha só, temos que fazer relacionamento. É brinde, vamos dar brinde pro cara que isso é fazer relacionamento. Ou vamos fazer um dia de campo que isso é relacionamento. E tem ficado muito ali. É uma dificuldade no nosso setor a gente conseguir sair disso, cara, sair do dia de campo, sair da palestra, né, que é o binômio dia de campo e palestra, o que mais vende, o que faz. No final tem um churrasco, muitas vezes... Se não acabar em churrasco, não tem experiência. Não, porque muitas vezes o cara vai só pelo churrasco, né? Porque aquela palestra é muito chata, o cara fala um monte de coisa de produto, aí no final o cara diz, cara, tem que aguentar 1 hora e pouco só pra comer uma carne e tomar uma cerveja. Sabe, Bruno, você interrompeu um pouquinho, eu sempre falo pros meus contratantes, né, por favor, se tiver comes e bebes nos eventos, eu preciso ser informado antes. Aí muitos perguntam, por quê? Porque 90% da plateia, dependendo do caso, tá ali para comer, não para me assistir. E eu tenho que estar preparado para isso. Então, uma vez eu fui fazer uma palestra, até não foi alimentação, 500 pais de alunos de escola, uma prefeitura me contratou para ajudar os pais a terem a motivação de fazer os filhos serem campeões. Pô, meu chão, né? E aí o que aconteceu? Gente, eu sou atrapalhado. Não, tá? Tranquilo. Vou ajeitar que o Marcos vai dar uma mão pra nós. O que aconteceu? Eu entrei, senti a plateia, tentei levar elas pro meu pique, não consegui. Mas eu fiquei pensando, mas cara, o que tá acontecendo aqui? Terminei a palestra, olhei pros lados, ver se tinha comes e bebes. Não tinha comes e bebes. Será que o povo é assim mesmo? Eu tô acostumado a palestrar para 400 mil pessoas. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí chegou a secretária de Educação, conversou comigo, chegou o prefeito. E eu elogiei a secretária porque tinha 500 pais numa cidadezinha de 6, 7 mil habitantes. Parabéns, secretária. A organização do evento lotado. Aí o prefeito olhou para mim, ele bem simplório, grossão, falou, mas também
dando 5 pontos para cada filho que o pai veio na palestra e lota mesmo. Cara, eu não sabia. Então a plateia não tava me assistir. Tava obrigado por causa dos filhos. Então, a experiência, você faz um evento como... Eu participo muito de evento do agro, né? O que precisa analisar? Situações de experiência a cada 1 hora, 90 minutos. Você fica num evento das 8 da manhã ao meio-dia, certo? Tem que ter pelo menos 3 a 4 momentos que gerem emoção. Por isso que muitos eventos estão contratando MCs para fazer o quê? Brincadeiras, para fazer o pessoal se mexer. Porque, veja bem, você está ali assistindo uma pessoa falar. Infelizmente, não é todo mundo que tem a capacidade de chegar ali na frente e tom de voz, contar histórias, brincadeiras. Histórias marcam. Histórias geram no cérebro uma atenção e uma emoção. E muitas vezes a parte técnica, não somente do agro, ela é maçante. Então você tem que ser meio professor de cursinho. A pandemia, por exemplo, na pandemia, muita mentoria eu dei para líderes, ensinando eles a serem palestrantes via tela, para manter a atenção do pessoal. Então, infelizmente, esse mundo maluco que a gente vive, onde o principal problema são as distrações, que a gente está aqui, daqui a pouco alguém ali, aqui, tem que trazer coisas durante para trazer atenção. E aqui na Zona Feira, volta meia passar um abano aqui, a gente tá abanando e tá olhando e vai fazendo, né? Vai tocando. E é automático. Às vezes você tá falando comigo, tu abanou ali, tu não prestou atenção no que eu disse. Perde, porque o cara que abana lá tá esperando tu abano daqui, né? Então, exato. Como é que tu entra nesse mundo, assim? Como é que é um pouco dessa tua história, da tua caminhada para chegar nisso, né? 2010, eu comecei como consultor de empresas, né? E comecei a fazer consultoria na área de vendas. E comecei a me arriscar em questões de palestras. E aí, em 2010 mesmo, eu fiz um curso com o Roberto Chiniachik, né? Que é meu mentor, meu pai hoje, meu pai do coração, né? E de lá para cá, ele cuidou de mim, me orientou. E a gente foi seguindo esse lado aí de entender da mente humana. A mente humana a gente não sabe tudo. Tem que estar muito observando, muito lendo, muito estudando, né? E eu me apaixonei pelo comportamento. Eu não era uma pessoa observadora. Hoje eu observo tudo. Porque o que acontece? O ser humano, não existe nenhum igual ao outro. E a mente, você não pode dizer o que realmente está acontecendo ali. Mas existem padrões de comportamento que, se tu pegar aquele padrão de comportamento e marcar ele, e depois, quando tu encontrar uma pessoa que está com o mesmo padrão de comportamento, tu tem uma ideia do que está passando. Então, às vezes, o pessoal diz assim, não, mas cara, tu é mago, tu é mágico? Não, é informação que vai entrando na tua cabeça e tu vai marcando. A gente chama isso na psicologia de fatias intuitivas, né? E eu tenho uma facilidade de decorar. Isso é uma coisa importante. Eu leio um livro, se tu me perguntar em qual página está a frase e tal, eu sei onde é que está. Então, você lê, você aplica, você observa, fica fácil de entender mais o ser humano, né? Então, ele é complexo, mas também, ao mesmo tempo, é fascinante para quem observa, né? E tem uma tendência... Tu falou assim, né? Tu olha um comportamento e vou ver aquela outra pessoa com outro comportamento. O ser humano é um bicho de repetição, né? Sim. O mamífero. Todo mamífero ele tem uma questão de repetição. Então, se você for olhar, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem a necessidade hoje de controle. Todo líder na infância foi alguém que não teve o reconhecimento ou realmente não foi amada. Todo líder. Só que quando ele cresce, ele vai ter uma necessidade de controle. Aí nós vamos ter alguns caminhos ali. Aquele cara... Ele controlar. E dele controlar. O líder é alguém que não recebeu amor no passado. Tá, ou sentiu que não é. Não foi reconhecido, né? Principalmente pelo pai, mãe, né? Mas principalmente pelo pai. Porque a mãe ensina amor, o pai dá limite. Tu quer que o teu pai diga pra ti que você é especial, né? E aí, quando chega na idade adulta, tu quer controlar. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Porque lá atrás tu não conseguia controlar, receber o amor das pessoas que tu amava. E aí vem um ponto aqui. Tem aquelas pessoas que querem controlar para que nunca mais elas passem por aquilo. Aí é um nível narcisista. Tá? Eu não quero passar mais por isso que eu quero que o Bruno faça desse jeito.
Eu tô te dominando para que eu não sinta mais aquilo. E já vem o líder. O líder, ele quer ter o controle para que ninguém mais passe por aquilo que ele passou. Aí ele deixa um legado pro mundo, né? Tem muito ego envolvido. O principal vilão da liderança é o ego. O principal aliado é a humildade. Então, o líder que ele percebe isso, se desenvolve, tem a humildade de reconhecer os pontos fracos, as fraquezas, as ameaças, trabalhar isso nele, se transforma num grande líder. Mas mesmo assim, dentro dele tem a necessidade de controle que ele trabalha. Não, eu tenho que soltar isso. Tá, então... e até que ponto? Isso é bem interessante, porque também tem a parte da humildade, só que o cara também ser humilde demais pode ser, às vezes, sei lá, tem um limite pra isso, na verdade, perguntar da humildade, se for demais também, porque às vezes o cara pode passar pro ponto de não se valorizar. Muito boa tua pergunta, Armindo. Jim Collins, quando ele estuda as empresas feitas para vencer, o que ele diz? Ele reúne a equipe de pesquisadores e fala o seguinte: todos os estudos que existem hoje dizem que o responsável pelo sucesso e o fracasso de uma empresa é o líder. Nós temos que achar outros parâmetros. Eles vão a campo, voltam alguns meses depois e chegam à seguinte conclusão: não tem como estudar as empresas feitas para vencer sem colocar o elemento líder. Então eles descobrem, confirmam que sim, o responsável pelo sucesso e fracasso é o líder. Então tudo bem, agora então vamos estudar o líder. Como é que é esse cara? E eles descobrem o seguinte, que os líderes das empresas feitas para vencer, o principal elemento que eles têm é a humildade. Só que, Armindo, humildade não é fraqueza. Humildade é você definir um objetivo, saber que tem que mudar comportamentos, aprender coisas novas, segurar o próprio ego para chegar onde quer. Isso é humildade. Você pega o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele quer ser ele era competitivo, ele quer ganhar, eu vou ganhar. Quando eu entrava dentro do cockpit, eu vou fazer a coisa acontecer. Mas quando o mecânico, o engenheiro chegava para ele e dizia: Senna, tira o pé, tu vai estourar o carro, ele ouvia. Ele trabalhava em equipe. Ao contrário do Schumacher, que era mais arrogante. Então, a humildade é isso. É você se moldar a situação e aprender coisa nova. Porque tem uma um pouco nessa linha, assim, tem uma diferença que é o cara não se posicionar, né? É não ter essa ambição, às vezes, talvez seja uma confusão da humildade, chega a ser uma submissão, que é agradar todo mundo, né? A gente vê muitos, não fala não pra ninguém, que é agradar todo mundo e o cara tá só se ferrando. Aí tem um ponto legal que tu traz. O líder, ele é justo e não amiguinho do coração, tá? Se você agrada todo mundo, você não é líder, porque líder tem posicionamento. Então, um líder que quer que todo mundo diga amém é aquele líder que no passado queria o amor do pai, o reconhecimento do pai, e hoje ele tenta tirar de você esse reconhecimento que não recebeu do pai. Isso é um problema, porque o líder que quer que todo mundo diga que ele é o maioral, ele precisa se alimentar de elogio, precisa se alimentar de reconhecimento, de aplauso para poder fazer a missão ao qual ele foi confiado. Só que não é assim. Quando você se posiciona, vão ter pessoas que vão te amar, vão ter pessoas que vão te odiar, vão ter pessoas que vão ficar emocionadas com o que tu vai falar, vão ter pessoas que não vão suportar a tua voz. E se isso estiver acontecendo, tu é líder. Tu tá fazendo o papel. Tá certo, tu tá no caminho certo. Então tu pega agora a questão política no Brasil. Desculpa. Lula e Bolsonaro. São dois que se posicionam. Por isso que tu pega um grupo para cá e um grupo para lá. Qual é o problema que nós temos nesses dois líderes? Eles têm um negócio chamado dissonância cognitiva, que é um mal da nossa sociedade. Tá? Dissonância cognitiva, você que está assistindo aqui, estuda isso. O que é dissonância cognitiva? Um líder verdadeiro, ele olha para o outro lado e tenta aprender com o outro lado e aplica se é bom para alcançar o objetivo dele. Aí é onde entra a humildade. A ideia é do Grêmio, mas eu, como Inter, vou usar a ideia do Grêmio. Trazendo para o futebol. Na política, se você chega, por exemplo, para um eleitor do Bolsonaro
e fala que o presidente, mas não fala que foi o Lula, teve uma ideia legal. Ou tu chega para um eleitor do Lula e fala que o presidente teve uma ideia e não fala que é o Bolsonaro, eles vão elogiar. Nossa, nosso presidente, né? Enfim, aí tu termina e olha para a cara da pessoa e diz, agora deixa eu te falar, foi o fulano, virou guerra. Ele acho que alguns vídeos disso aí, ó. Teve um cara que gravou uma coisa meio parecida, né? Isso aí. Ele fala assim, não, isso aí é muito. Não, é espetacular. Mas se alguém falou isso, foi. Acabou. Acabou ali. Aí nós estamos na era da pós-verdade, tá? Tá rechaçando, o cara não. Essa é a dissonância. O cara não quer. Se é do outro lado, não me interessa. Bloqueou. Eu não consigo aprender. Porque a dissonância cognitiva não se concentra nos fatos. Então, um dos pilares da liderança é a realidade. A tomada de decisão tem que ser baseada em fatos e evidências. Então, tu traz um fato, uma evidência do Lula que foi bem, ou do Bolsonaro que foi bem, é um fato, é uma evidência. Não interessa para qual eu levanto a minha bandeira. Tá ali. O que acontece? A pessoa contrária, ela começa a criar fatos e verdades e evidências, e aí onde entra a dissonância, para comprovar que aquilo tá errado. Que não era bem assim. É o que nós chamamos de pós-verdade. Hoje em dia, a pós-verdade, o que é? Se cria fatos e evidências em cima de uma situação para comprovar que um ponto de vista está certo e o do outro está errado. E aí a gente não cresce como sociedade. Então esse, para mim, é um dos maiores problemas que nós temos no mundo. Palestinos e Israel não vão conversar até... Não vão ter paz até eles conversarem e entenderem. Ter empatia pelo outro. Só que por outro lado, às vezes quando você pega um cara que é mais conciliador, lógico que às vezes tem essa coisa mais do líder de conseguir conversar com os dois, só que nesse mundo de internet, né, ou nesse mundo que é uma pessoa que tem muito mais dificuldade de crescer. Digo, em relação a posicionamento ou a ter mais seguidores, vamos colocar assim. Ah, claro. Nesse... Ter seguidores não significa que você é o melhor. Significa que você defende uma ideia, e se essa ideia que você defende não é baseada em fato e evidência, e tu tem 1 milhão de pessoas que também não dão importância para isso, eles vão te seguir. Então nós temos que ir muito paciência. O que a ciência diz? O que o fato está me trazendo? Para tomar um partido. Outro dia chegaram para mim e disseram assim, Deus não existe. Tu acredita que Deus não existe? Eu acredito em Deus. Mas eu quero ouvir o teu ponto de vista. Aí é onde entra a humildade, aprender com o outro. Eu quero entender de onde é que ele criou aquela ideia que Deus não existe. Baseado em que fato, que evidência, que literatura. Quais são as mitologias que tu estudou? Tu está aprendendo com o outro. Não estou dizendo que eu vou chegar no final e vou concordar com ele que Deus não existe. Só que eu me permito aprender com o outro. E eu brinco sempre, né? Inteligência emocional, a gente diz que é possível aprender até com os idiotas. Mas o quê? Não ser idiota. É o que não fazer. Como é que é aquela pequeno gafanhoto, né? Tem a piada, né? Não discuto com... Como é que é, mestre? Qual é a maior sabedoria, né? Como é que é do homem inteligente, né? Pergunta pro mestre, e o mestre diz assim, não discutir com idiotas. Aí ele diz assim, não concordo. Aí o mestre, tem razão. Mas sabe que o budismo ele ensina muito em relação a isso, né? Eu faço 4 anos que eu estou me espiritualizando, né? E eu tenho lido sobre budismo, cristianismo. Eu sou fã de Cristo total, né? Cristo é o cara. Mas existem outros também que vieram com o próprio Buda, enfim, que trazem ideias muito legais, né? E uma questão do budismo é isso. Por que eu vou discutir com alguém que, mesmo que eu não concorde, mas a ideia dele vai mudar a minha vida? Se o que ele está falando vai me atrapalhar nos meus objetivos, eu entro numa discussão sadia. Se não vai atrapalhar, tá bom. Faz que nem o mestre disse. Isso aí. Pronto. E uma coisa, você falou assim, tem muita coisa que a gente reflete hoje, coisas do passado, né? Então isso é total, assim, uma criação, o jeito que reflete hoje na vida adulta. E a outra questão, assim, identificado o problema. Por exemplo, como fazer esse processo de mudança? Porque tem um monte de gente talvez tá nos ouvindo aqui, mas eu sou assim, ou eu talvez não seja. Como fazer esse processo de mudança? E queria já emendar isso, porque você é um cara que trabalha muito essa parte de treinamento de atletas, tem que trabalhar. Como fazer isso também e trazendo isso um pouco mais pro agro? Primeiro de tudo, você tem que ter um objetivo, né? Tudo parte de um objetivo.
Porque a partir do objetivo, você cria um plano estratégico. Dentro desse plano estratégico, você tem recursos, tempo, dinheiro que tu precisa, energia. E quando a gente fala energia, entra o comportamento humano, competências e habilidades. Então, se existe alguma coisa dentro do meu comportamento que está me atrapalhando, eu tenho que ter a humildade de reconhecer e trabalhar esse comportamento. Qual é que é o drama? A maioria das pessoas tem problemas comportamentais e não trabalham. E nós temos aqui no Brasil uma ideia de que a psicologia é para louco. Tá? Bom, eu faço psicologia, mas não para ser psicólogo, para entender o ser humano. Eu, por mim, se tiver diploma, não tiver diploma, não estou nem aí. Eu quero aprender o ser humano. Tá? Em aula, e assim a gente vai buscando mais conhecimento fora. Quando a gente entende o que nos atrapalha, e a gente tem humildade de ir lá numa psicóloga e conversar e trabalhar isso, tu já está investindo no teu plano estratégico. Porque você tem que mudar se aquilo está atrapalhando. Por exemplo, o caso do ego. O ego, geralmente de um líder que não é trabalhado, ele quer ser o dono da verdade. Uma vez eu cheguei para um líder que eu trabalhava, que ele tinha o prazer de mostrar que ele era o dono da empresa, que as ideias eram dele. E eu dizia para ele, cara, deixa o teu funcionário ficar feliz. Deixa o teu funcionário chegar em casa, contar para a mulher que ele teve a ideia, para ele ter uma noite de amor gostoso com a esposa. Tu já é o dono da empresa, cara. Sabe? É aquela necessidade, que aí vem da infância, que lá atrás não foi amado, não foi reconhecido, foi abandonado. E aí agora, eles têm um patrimônio maravilhoso, mas ele quer mostrar para todo mundo que ele é o grandão. Entendeu? Que é o pica das galáxias. Para quê? Eu preciso dessa afirmação para mostrar que eu sou o cara poderoso. Exato. Aí geralmente esses líderes egocêntricos, carrão, celular do melhor mais top, viagens para cima e para baixo, postagens na internet, mostrando... Gente, não tem problema nenhum você ter um carrão, mas não precisa ostentar. Aí tu diz, mas eu quero sustentar. Quando o Jim Collins estuda as empresas feitas para vencer, ele descobre que os líderes mais importantes do planeta, que fizeram grandes instituições, eram quietinhos na deles. Todos eles eram humildes, aí humilde no sentido de não precisar mostrar que eles têm grana, que eles têm um carrão, que tem um relógio desse tamanho. Então ele percebe que esses líderes, eles não são focados no ter, eles são focados no ser, que é uma diferença muito grande. Essa questão materialista, né? Não estou dizendo que a gente não tem que ter casa bonita, carro bom, viajar para fora. Tudo isso faz parte da felicidade humana. Mas esse não é o foco. Não pode ser só ali, não pode ser o final. O que tu está deixando para a sociedade como líder? Ah, eu tenho uma fazenda de 1 milhão de hectares. Tá, mas o que tu está fazendo de bom para o mundo? Ah, estou produzindo, estou faturando um monte. Tá no planeta. Tá tudo... O argumento dele tá sempre aonde? No aqui. Tá? Agora, quando você olha o que ele está deixando de legado, não é algo nobre. Vou trazer aqui um caso de um líder que foi sensacional agora na enchente. Eu perdi tudo na minha casa, 3 metros d'água, foi uma loucura, tá? E eu trabalhei em torno de 45 dias nos resgates. Meus seguidores me doaram quase 200 mil reais. Eu comprei assim, ó, para deixar o pessoal, ajudar o pessoal. Vamos pegar o caso da São João, seu Pedro da São João. Eu trabalhei muito dentro das farmácias São João, comprando remédio. Enfim, eu ligava pro farmacêutico, ligava pro gerente, eles resolviam, faziam os pedidos, eu ia lá, pagava, enfim. Cara, não era dinheiro. Eu via pessoas chegando lá, precisando de um remédio, não tinham dinheiro, era dado para a pessoa. Ele mandou caminhões. O cara é um dos maiores empresários do país. Ele tem uma empresa próspera, ele dá emprego, mas num momento desse que tu percebe quem que é líder. Emprestou lá o estacionamento para botar a Ceasa. Isso é liderança. Aí quantos líderes a gente viu que simplesmente... Teve gente que até ajudou, mas ajudou para não ficar feio. Isso aí não é liderança. Isso é ego. Tá? Ajudou, lógico, ajudou. Mas cadê o coração dentro disso, né? Então o líder, ele é amor.
muito amor, por querer deixar um legado pro planeta. Outra mística é que todo líder nasce pronto. E a liderança é uma coisa de desenvolver, né? E também que eu vejo assim, o líder é o cara que é o CEO do não sei o que, é o diretor e tal. Tem uma liderança que acontece que não precisa ter um supercargo, não precisa ser um empresário, e tu tem uma liderança que ela não sei como é que é o termo aí, né? Ela acontece diariamente em vários lugares, né? Tem um cara ali que tá liderando aqui, nós estamos numa feira, tem o cara que tá liderando o lugar dele ali sem ter o cargo, sem ter o título. Sim. E só pra juntar isso aí, né? Porque às vezes o que a gente vê muito, né? O cara tem o dom de liderar, a gente fala muito disso, mas... E a gente vê muito nas empresas, em qualquer lugar, assim, às vezes o cara tem uma super competência técnica, e aí ele evolui de cargo e ele tem que liderar o time. E a gente vê muita gente que... A história do vendedor que vira gerente. Exato, né? E ele não consegue gerenciar isso. Eu vou explicar para vocês por que disso. Gerente cuida de recursos. Líder cuida de energias. Gerente cuida de recursos. Líder de energias. Às vezes você tem um gerente muito bom de recursos, a energia dele é baixa. E às vezes você tem um cara extremamente energético, mas ele não é bom na parte administrativa, financeira, enfim. O que tem que ter é equilíbrio. Tá? Mas acontece muito também, por exemplo, o Armino é o CEO, você é o diretor comercial, o diretor administrativo, Bruno, e você é mais líder que ele. E tá tudo bem. Se complementam. Tu pega o Tite, por exemplo, tem o Tite energético e um cara mais técnico, o Clebinho, aqui de Alegrete, né, meu amigo, que se complementam. Não tem problema. O problema vem é quando o CEO, por ego, percebe que alguém abaixo dele é mais líder e ele começa, então, a atrapalhar essa pessoa por ego. E eu já vi líder, dono de empresa milionária, atrapalhando a própria empresa, projetando nessa pessoa que está abaixo a sua insatisfação consigo mesmo e atrapalhando todo o clima organizacional da empresa. E eu já vi isso não uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. O CEO ou o diretor geral, o dono, jogando contra o próprio time, por ego. Tá? A gente fala também para produtores, né? Fala pro agro, fala pra bastante gente. Como é que o cara assim... Bom, eu sou o dono, né? Começa assim, né? Eu sou produtor rural, eu sou dono da fazenda, tá? Eu tenho lá o meu funcionário, meu empregado. Ele ser líder, inspirar, essa coisa... Isso aí não é pra cá, né? Isso é pra cidade, né? Não é pro campo. Isso não funciona. E nós estamos passando também falando muito a história do apagão da mão de obra. Ninguém mais quer trabalhar no campo, que não tem... Quanto que essas coisas estão interligadas e o que esse cara pode fazer lá? Bom, pessoas são pessoas no campo, na cidade, enfim. A gente tem a questão, no caso do agro, essa questão mais do relacionamento. Eu gosto muito do agro porque a gente chega, não há julgamento se você está com uma calça suja, uma calça rasgada, uma camisa, sabe? É muito simples, tá? Isso é bacana, né? Mas a ideia de que não precisa cuidar das pessoas, ela é equivocada. Talvez lá no passado, a gente tem que entender a questão cultural também, tá? Que nós somos descendentes de europeus. Europeus que vieram fazer aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Viver, ganhar a vida, porque lá estavam... Sobreviver. Sobreviver, exato. Perfeito, Bruno. Tu trouxe a palavra que eu estava buscando. Sobreviver. Se a minha avó, a dona Alvina, fosse viva hoje, e ela chegasse lá no meu apartamento, no meu escritório, e ela visse eu trabalhando o dia inteiro, ela ia dizer assim, o guri da Senira não faz nada. Fica o dia inteiro sentado mexendo naquele computador. Tá? Porque para eles, trabalhar era baixar a cabeça e trabalhar. Esforço. E não importava se tu estava fazendo com inteligência, tinha que ter a produtividade dentro das 8 da manhã até o horário que o sol se punha. Tá? Não precisava pensar. Era capinar, era cortar lenha, deu. Né? Hoje, como a gente vive num mundo onde a competitividade está muito grande, produtividade, economia, sustentabilidade, tudo é importante. Tá? Só que aí, esse agricultor, vamos dizer assim, alguns ainda não se ligaram de que para trabalhar nesse mundo que está diferente, ele precisa trabalhar as emoções das pessoas para que elas possam
ter um resultado melhor, que é o que nós estávamos falando de experiência. Qual é a experiência que esse produtor rural causa na equipe dele? E às vezes a experiência, cara, é coisa simples. São coisas assim muito simples, como por exemplo, você chegar num dia das crianças, por exemplo, que nem teve agora, chama todas as famílias para um churrasco. Aluga lá uns balões, aqueles infláveis, para as crianças brincarem. Peter Senge, que é o papa do desenvolvimento organizacional, o que ele fez? Ele foi estudar o que as empresas grandes feitas para vencer tem de especial no desenvolvimento. Primeiro foi sonhos. Qual o sonho que as pessoas têm? E você, como líder, tem que falar sobre sonhos com elas. O RH tem que funcionar muito bem. Porque ele tem que entender o seguinte, se nós tivermos 1 milhão de lucro, o quanto desse lucro vai me ajudar a realizar o meu sonho, que é comprar minha casa própria. Outra coisa é o desenvolvimento do pensamento estratégico. O maior diferencial competitivo hoje do mercado é você ter a qualidade da equipe. E quando tu olha para a qualidade da equipe, a capacidade que eles têm de aprender com os próprios erros e com os acertos dos outros. Então você tem que investir nisso. Tem que trazer essa equipe, não interessa ser o tiozinho lá, o capataz. Trazer informação para esse cara fazer o trabalho dele melhor. Não precisa trazer, lógico, um cara que é doutor, pós-doutorado, para falar com o cara que é capataz. Mas qual a informação que tu está trazendo para ele ser uma pessoa melhor? Um outro ponto também é trazer as famílias para perto da empresa. Quando tu olha as empresas feitas para vencer, em determinados momentos do ano, as famílias estão próximas da empresa. Por quê? Olha que interessante o que acontece. Quando esse funcionário pensa em sair, a família diz não. Lá eles te valorizam. Lá tem plano de saúde. Lá tem, sabe? Tem outras coisas que não é só... Ou outras coisas não. Não é o dinheiro, né, o principal. Isso é fato, né? Não é. Aí às vezes o pessoal fala, Ronan, aqui na minha empresa, por R$100 eles estão saindo. O que esse povo tem de errado? Aí eu olho pro líder e digo, não, é você que tem que melhorar em algumas questões. Porque se R$100 faz diferença pro cara sair, Mas sair de uma empresa por causa de R$100, você como líder deve ser muito ruim. Tá? Porque tu não causa experiência nenhuma. Certo? Então tem coisas que vai além do que está aparecendo. A gente fala na psicologia você já deve ter ouvido falar da metáfora do iceberg, né? 10% do iceberg aparece e 90% dele está debaixo d'água. A gente tem que olhar o que está debaixo d'água no comportamento humano e criar estratégias para trabalhar o que está ali. Então, uma pessoa que entra como capataz numa empresa, trabalha 20 anos como capataz, não é culpa desse cara. É culpa do dono, do líder, que não desenvolveu ele. Então, um líder, ele não aceita que você saia da empresa dele igual como chegou. Ele quer que você seja melhor. E para você ser melhor, se ele tiver que ser duro, se ele tiver que dar feedback pesado, se ele tiver que chamar atenção, ele vai chamar. Mas, ao mesmo tempo, ele vai investir em ti com amor. É uma chinelada com amor para você ser melhor. E aí entra um outro lado nosso que é ser super passional, vamos dizer assim, né? O latino, talvez. A gente porque aí se tu me dá essa chamada, putz, se Ronan veio aqui e me disse umas coisas, eu fico puto contigo. Como é que é pra entender? Como é que é pra entender isso de... Cara, será que esse cara, o que ele tá me falando é pro meu bem? Ele tá falando de mal, né? Ou esse cara tá me falando mesmo... Cara, o Ronan veio aqui e tá me dizendo um monte de coisa. Cara, será que é... Cara, tem fundamento que ele tá me dizendo? Mais duro, menos duro? Talvez não... Porque eu vejo isso do outro lado, sabe? A gente quando recebe o tal do feedback, né? Às vezes, muitas vezes quer culpar o mensageiro e não a mensagem, né? Quer matar o mensageiro e... Ninguém gosta de feedback, Bruno. Ninguém. O ego não gosta de feedback. Geralmente porque assim, vem aqui que eu vou te dar um feedback, né? Aí veio Agora chega fechado já pra... Tal. Na época das cavernas, as nossas ameaças eram leões, tigres, onças e assim por diante. No centro emocional do cérebro, nós temos uma região chamada amígdala. A amígdala é o que restou do nosso cérebro reptiliano. E ela tem uma função muito importante. Quando o cérebro percebe uma ameaça, a amígdala
ela faz um sequestro neural. Ela é do tamanho de uma... Não é a da garganta, é a do É cérebro. do cérebro. Ela é do tamanho de uma coisinha de soja, assim, um pouquinho menor, tá? Grãozinho de soja. Só que ela tem o poder de controlar todo o cérebro quando ela está sob ameaça. Então, quando a gente encontrava um leão e o leão estava vindo em direção a nós, a amígdala dizia o seguinte: córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, foge. Tu fugia sem pensar, é instintivo. Hoje nós não temos mais leões, nós não temos mais onças, mas nós temos não ser reconhecido, não ser ouvido na essência, ser menosprezado, tá? Por exemplo, ser menosprezado para nós é uma onça. A amígdala ataca. Ela tem a função de atacar, defender ou fugir. Como é que funciona a tua amígdala? Você tem que conhecer como é que funciona a tua amígdala. A minha é de ataque. Se você fala qualquer coisa para mim, a minha amígdala vai te atacar. Ataca verbalmente, vamos dizer, mas tem gente que parte para agressão. Como eu sei que a minha amígdala é de ataque, o que eu faço? Eu controlo a minha amígdala. Ela está controlada. Mas, Ronan, como é que eu controlo? Treino. Cada situação que eu passo onde ataca a minha amígdala, eu vou aprendendo um pouquinho. Esse é o cara mais sanguíneo, assim, que seria? É o cara sanguíneo. Tá? Eu sou sanguíneo. Ninguém acredita, mas eu sou sanguíneo. Mas eu não ataco ninguém. Tu pode me chamar, falar mal de mim, me criticar em público. Cara, tô nem aí. Porque eu tenho o meu objetivo, eu sei o que eu quero, eu tô na busca da excelência. Cara, se tu acha isso de mim, tranquilo. Você acha. Não vai mudar em nada o meu objetivo. Tá? Então, pra mim, tu não é mais uma ameaça, apesar de que a minha amígdala, ela identificou. Tem vontade de xingar, mas... Exato. Então, o feedback, a amígdala diz, vão falar do teu ego. Vão te criticar. Ataca, defende ou foge. Né? Para que isso não cause em ti uma reação ruim, tu tem que entender, e toda vez que tu perceber que tu vai para um feedback, tu tem que segurar tua amígdala. Questão do líder. O líder tem que entender essa neurofisiologia, porque quando ele vai falar com alguém, ele tem que saber que tem uma amígdala envolvida no negócio. Como é que eu vou chegar em ti, Bruno? Vou te dar um feedback que eu não te conheço. Por isso que quando você olha os segredos de uma execução perfeita, quem estudou isso foi Rancharan, pesquisador. A primeira coisa lá, dos 16 elementos, conheça muito bem o teu time. Parte técnica, parte emocional. Porque se eu sei que o Bruno é sanguíneo, a amígdala de ataque, o que eu vou fazer? Eu vou ir acalmando ele. Vai dar uma acariciada para falar o que precisa falar. Lógico. Né? Pode dizer, claro. Tem pessoas que a gente identifica na hora trabalhando que não tem problema. Tu fala, a pessoa tranquilo. Ela recebe aquilo como presente. Então, conhecer bem a equipe é importantíssimo. E as técnicas de feedback, existem várias técnicas, né? E por mais difícil que seja, o objetivo de um feedback é fazer a pessoa sair da tua frente com uma informação útil para que ele aplique e seja melhor. Tá? Então, quando você recebe uma porrada, que eu chamo de porrada, e você ficou magoado, cara, vai para um canto, vai sentir essa mágoa. Mas depois tenta entender o que ele falou que é importante para mim. Aí é onde entra a dissonância cognitiva. Se caso eu tenho dissonância cognitiva e ele me falou uma coisa pro bem, eu vou ver pro mal. Ele me trouxe fato, me trouxe evidência que aquilo ali é bom para que eu seja melhor. Mas eu sou dissonante cognitivo, não quero. E aquela coisa também de, às vezes o cara pode te trazer 10 elogios ou 100 elogios, ele fala uma coisa contra e aquilo passa a ser o... É a mesma coisa da internet, né? Você pega os comentários em alguma coisa, lá tem um monte de gente elogiando, aí um cara lá faz um comentário ruim, aí o foco todo passa a ser aquele... Por exemplo, tu trouxe uma coisa interessante também. Eu não comento, é raro eu comentar qualquer tipo de coisa na internet. Por quê? Eu gasto uma energia que não precisava gastar. E não vai mudar em nada meus objetivos. Então eu leio lá um post que é totalmente o contrário ao que eu acho. E eu olho aquele post e me pergunto, se eu comentar, me ajuda ou me atrapalha nos meus objetivos? Ajuda, eu comento. Mesmo que eu leve porrada, eu vou comentar. Mas como a maioria não me leva a lugar nenhum, eu acabo não comentando. Porque vai me trazer uma energia ruim, tu entende?
As pessoas projetam em ti os sentimentos, as frustrações delas. É que a internet também assumiu um papel do descarrego, né? Eu entro ali, eu escrevo, me aliviei, eu tô bem, falei o que eu queria. Pô, ninguém leu ali, não faz diferença nenhuma no mundo ali, né? Mas o cara se sentiu aliviado, achou um lugar pra dar voz, né? Foi lá e deu a descarregada. Mas vai no psicólogo, fala pro psicólogo. Não vai pra internet e sentar o pau, né? Cara, tu trabalha muito com esporte, né? E talvez seja o lugar... eu tento fazer esse paralelo sempre comigo, né? Pô, tinha o técnico, eu sou colorado, aí tava lá o técnico, pô, o Cudê tava lá e o Inter não ia, agora o Roger chegou e, arrumou o time do Inter, porque esse cara não dá... Tio, cara, quantas vezes será que eu não tô fazendo isso? Né? Porque o time é bom, os caras são bons, mas é esse técnico que é ruim, o fulano é não sei o quê, tem que tirar esse cara, porque aí todo mundo é, né, no futebol... E eu tento sempre fazer essa comparação. Cara, será que não estamos fazendo isso? Será que não tem cara bom que não tá jogando no meu time? Será que tem cara... Será que o time tá jogando contra mim? Porque, né... Conta um pouquinho dessa tua experiência aí nos esportes, né? Tu é um cara que trabalha bastante não só com futebol, mas com esporte, né? Que é essa coisa do atleta, né? Do ganhar, do performar, do resultado muito mais sanguíneo, vamos chamar assim. E o esporte é onde a amígdala, né? A nossa amígdala aqui, ela tem que ser mais controlada, né? Porque você é criticado todo dia, você é julgado todo dia, o teu ego tá todo dia sendo exposto porque tu é bom ou tu é ruim. Sim. Então o atleta ele sofre muito quando ele olha lá uma reportagem da mídia. A mídia é muito, ela é muito má, tá? Fala coisas assim que às vezes não tem necessidade de ser dita, né? Porque você tem um pai de família, você tem uma menina, tem um ser humano ali, mas a mídia ela vai lá e dá uma porrada. E as pessoas... E aí o atleta tem que aprender a lidar com isso. Aquele que não aprende, o que vai acontecer? Vai interferir na performance. Tá? Então o estado de humor altera a performance. Você é vendedor. Você está se sentindo para baixo. Não está naquele dia legal. Antes de atender o cliente, para o carro. Faz um exercício de respiração para baixar a ansiedade. Imagina mentalmente a tua filha na tua frente. Sente o cheirinho da tua filha, mentalmente. Abraça a tua filha. Dá uns beijos. Aperta. Eu tô falando filho que eu tenho uma de 3 aninhos, né? Aperta a criança mentalmente. O teu cérebro não sabe que aquilo que tu tá imaginando, desde que seja com riqueza de detalhes, acionando os sentidos mentalmente, cheiro, tato, e o cérebro não sabe que ele é uma mentira. Para ele tá acontecendo. Isso é uma técnica da psicologia do esporte, chama-se visual training. Funciona nas vendas, funciona na liderança, funciona em qualquer lugar. Neurofisiologicamente, o que aconteceu? Eu estava ansioso. A ansiedade, ela vem de um excesso de cortisol, que o cortisol bom, vamos dizer assim, que é aquele que me prepara para ameaça. Tem uma ameaça, eu fico com medo. A adrenalina, ela sobe e me deixa mais ativo. E eu tenho que atender o cliente, eu estou ansioso. Então eu vou ter que criar uma imagem mental, por exemplo, com o filho, vai produzir um neuromodulador chamado ocitocina. A ocitocina é o que... Assim, gente, assim, tá? Não estou dando aula exatamente. Vai baixar o nível de cortisol e vai te dar uma autoconfiança maior. Por isso que a vaca tem que estar bem tranquila para dar leite, porque ela vai produzir ocitocina, vai relaxar e vai... Tu assistiu a palestra ontem? Eu falei sobre isso ou não? Não. Eu sempre quando eu falo da ocitocina, tem um veterinário, para a vaca da cria. Sim, é o hormônio do amor, é o hormônio da confiança, né? A base dos relacionamentos é a confiança, a base dos negócios é a confiança, é a ocitocina. Por isso que um vendedor, ele não pode chegar lá e vender diretamente o produto. Ele tem que gerar ocitocina, bater papo, relacionamento. Por que os casamentos estão acabando no mundo inteiro? Faltando diálogo. Sem diálogo não há ocitocina. Então, nos mamíferos, a ocitocina é poderosíssima. Né? Então, quando tu imagina mentalmente a tua filha, e tu fica uns 5 minutos imaginando aquilo, cara, teu estado de humor mudou. Tu vai atender aquele cliente se sentindo muito mais confiante. Porque tu criou uma imagem mental e, inclusive, tu te sentiu dentro dessa imagem mental atendendo o cliente com confiança. O teu cérebro tende a repetir isso na hora da verdade. Então, entender da neurofisiologia é uma coisa que no esporte está sendo muito colocado. Só que eu vou te dizer, no futebol hoje,
Olha, por baixo, tá? 98% dos atletas não sabem disso. Dessa neurofisiologia, né? Até porque, infelizmente, no futebol a psicologia não tá lá dentro. Porque é chato, psicologia é chata. Tem esse conceito. Psicologia para louco, tu entende? Sim, sim. Cara, e eu também concordo que às vezes existem psicólogos, e psicólogos são chatos mesmo. Porque vestiário não é para fazer terapia. Eu estava na CBF, foi em 2016, e um dos funcionários mais antigos da CBF, o Miguel, hoje ele não está mais lá, né? Trabalhou acho que 35 anos na CBF. Ele me disse lá na Igreja Comari: Ronan, eu estou gostando do teu trabalho aqui. Eu, poxa, professor, obrigado, né? O que o senhor está gostando do que eu estou ensinando para as meninas? Que aqui a gente não quer saber se a menina mamou ou não mamou na infância. A gente quer que ela entre amanhã contra a Suécia e ganhe. Tá? Então, tem ótimos psicólogos esportivos no Brasil que entendem isso. Tem outros que querem fazer terapia. Não é fazer terapia. Eu trabalho muito com o feminino, né? E, gente, assim, é muito duro. E na psicologia a gente aprende isso. O número de meninas, tanto fora quanto dentro do futebol, que passam por assédio sexual é muito grande. Não no time, mas da infância. Irmão, tio, vô, até pai estuprando, né? Quando ela chega com isso pra mim, eu não tenho que fazer terapia com ela. Eu tenho que ouvir, eu tenho que acolher, gerar ocitocina na nossa relação, e eu vou fazer com que ela pense o seguinte: isso que me aconteceu vai me deixar mais fraco ou mais forte? Tu quer que as pessoas te admirem ou tenham pena de você? Me admirem. Então entra amanhã contra a Suécia, vamos ganhar da Suécia. Só que no sábado, tu vai procurar a psicóloga tal, tu vai fazer terapia. Entende? É conseguir canalizar isso para uma coisa, para um desempenho. Tudo que acontece com a gente não é o que acontece, é como a gente lida com aquilo que acontece. E isso é liderança também. Total. Se você é líder, você encara as coisas de maneira muito mais otimista, mas sem perder a realidade. Otimista realista, né? Que Jim Collins fala, né? Então, eu comparo muito o líder com o atleta. E é os mesmos elementos. A diferença é que o líder tem que saber dar feedback e o atleta tem que saber dar um passe. As competências mentais são as mesmas. As competências técnicas são diferentes. E isso serve para tudo, né? A gente fala do atleta mesmo, que a grande diferença talvez é a competitividade, o nível, né? Que ele é muito acirrado. Mas você vai pro campo, é a mesma coisa. É o cara que tá no plantio controlando lá, que ele tem que gerenciar a equipe, que tem que organizar toda a rotina, você vai lida com os animais, a mesma coisa. Tudo isso tem a ver com a liderança, com a organização dos processos, com performar ou dar condições pro time dele performar, né? Independente do lugar. Isso aí. E a gente estava falando antes ali, tu falou da questão do Kudê e do Roger, né? O Roger é um cara que estuda mais e é um gentleman. Ele trata os jogadores com o respeito que eles merecem. Ele é de uma geração diferente, né? E ele aprendeu com o Filipão. O Filipão é um cara muito emocional, né? Ele é duro com amor. Tá? Essa é uma característica interessante da liderança, tá? É o cara que é duro pelo bem. Eu quero que você seja melhor, tá? Tu pega uma escola como a Argentina ou uma sul-americana, é muita raça, vão pra cima, né? Não tá errado. Só que a forma de lidar é muito difícil. É xingão, é exposição. Tu imagina, você tá num treino, leva uma porrada, tua amígdala ataca e você fica com medo do técnico. Ou você se sente mal em relação àquilo que o técnico falou. E você não fala nada porque técnico é Deus dentro do clube, né? Ele é um Deus. É uma outra forma, lida com todo mundo da mesma forma, pela forma da provocação, do ataque, de tentar mexer com o brio do cara. Algumas pessoas vão reagir bem e vão crescer nisso, muitas não vão reagir bem e vão se encolher nessa situação. Sim, e o líder também, o técnico, às vezes ele age dessa forma para se proteger também dos dirigentes e da mídia. Claro. Ele é durão, extremamente durão nas entrevistas, durão para a direção já não vem na minha. Uhum. E é uma blindagem, tu entende? Claro. E lá dentro dele,
existe talvez uma outra pessoa melhor que não aparece, porque dentro do futebol é um ambiente hostil. Tem que botar aquele escudo ali. Botar aquele escudo. Um técnico que o pessoal adora, todos os atletas que eu trabalhei desse técnico, o Dunga, adoram o Dunga. O Dunga é durão, mas dentro de campo, com os jogadores, o pessoal adora ele, sabe? Ele quer o bem. Não é à toa que o Dunga agora, vocês estão acompanhando na enchente aí. Sim, o trabalho dele. Ele me segue. Antes, né? Uma coisa... Eu sigo ele me segue aqui no Instagram, né? E eu acompanho também muito ele. E é um cara que ajuda as pessoas, né? E tem muito amor dentro dele. Só que mesmo assim ele tem que criar uma crosta para não receber os ataques que vêm da mídia. Vamos pegar o caso do Tite. O Tite, ele tem uma capacidade de liderança incrível. O problema que eu vejo, às vezes, no Tite, ele não se posiciona. Ele agrada a todo mundo. E isso é um risco. O Galvão Bueno uma vez disse, a gente não consegue criticar o Tite. Tá? Porque ele te trata tão bem, que ninguém diz assim, não fala dos erros dele. Na seleção, eu não acompanhei ele no Flamengo agora, mas na seleção era isso. Teve um jogo que nós perdemos contra a Bélgica, acho que na Copa de 2018, e a mídia foi tentar atacar ele. A resposta que ele deu foi fantástica. Gente, olha, obrigado pela pergunta que tu fez. A tua pergunta que tu fez vai me permitir dar uma resposta que nós vamos ter que avaliar aqui de uma maneira diferente. O que nós vimos hoje não foi um simples jogo de futebol. Cara, ele falou da derrota do Brasil de uma maneira tão eloquente, mas tão inspiradora, que a gente não criticou a derrota. Não vem a segunda pergunta. Não vem a segunda pergunta. Tu entende? É inteligência emocional? Sim. Para se proteger? Talvez. Mas ele não se posiciona. Tá? Então, às vezes, você tem que se posicionar para mostrar. Tem que chegar pro jogador e dizer pro jogador, vem cá, meu amigo. Onde é que tu vai parar? O Roger, por exemplo, ele trabalha com valores éticos muito fortes. O Tite também trabalha com valores éticos muito fortes. Mas o Tite, ele cometeu uma falha que para mim foi gravíssima em termos de liderança, né? Vocês me ajudem, que eu não lembro o nome de jogador de futebol assim de cabeça. Teve um jogador do Grêmio que deu um soco. Era jogador do Grêmio, europeu, tá na Europa, acho que o Carlos Eduardo, não. Eu sei que ele deu um soco num atleta, num colega na Europa. O Tite não convocou mais ele para a seleção. O Neymar deu um soco num torcedor. Foi convocado. Espera um pouquinho. Mas é o Neymar, não. 2 pesos, 2 medidas. Né? 2 pesos, 2 medidas, não pode. Equipe é um... E isso é uma coisa que não pode acontecer. Mas eu me coloco no lugar do Tite e digo o seguinte, pelo que eu já vi, né? Empresário pressiona, presidente da CBF pressiona, coisa que o Dunga não aceitaria jamais. Tanto é que ele comprou toda a briga com a empresa. Comprou toda a briga com a empresa. Isso é liderança, tá? Só que futebol, isso é uma mediocridade, que às vezes o cara que é um grande líder não pode mostrar que é um grande líder, porque o meio não permite, né? Mas o Roger tá indo muito bem no Inter por causa dos valores éticos dele, o comportamento, a inteligência, o acolher o jogador no sentido, vem cá, eu quero te fazer melhor. É um grande líder. Ótimo, baita conversa, a gente precisa terminar, né? Passa voando 1 hora e tanto de conversa, aí tem muito assunto, com certeza, com uma próxima, né, pra gente entrar, né? Tem muita coisa que fica assim já, aqui, ali, cada ponto vai abrindo outro ponto, né, de discussão, né? E a cabeça passa rápido, né? Vai rápido. Eu gosto muito de assistir o podcast do Inteligência Limitada. Sim, total. Cara, eu adoro dirigir escutando podcast. Às vezes eu saio de Porto Alegre a Santa Rosa, tem podcast 6 horas, 7 horas. E simplesmente tu não vê o tempo passar, tu não vê né? Passa rápido, né? Legal. Para quem quer te encontrar, te contratar, redes sociais? Rede social, @Ronan com N, né? Qual é a câmera? Essa aqui? Tá aparecendo ali. Aqui. Tá ali, eu não tinha enxergado aquela câmera ali, a luz né? @Ronan, RONAN, Mairesse, MAIRESSE. Marcão vai botar ela embaixo, essa arroba aí. Então, palestra,
Treinamento, consultoria. Consultoria eu tenho feito menos, tá? Porque a consultoria você pega um modelo, implementa um modelo e aí você mexe muito com o ego. E às vezes não, né? Eu prefiro fazer a mentoria primeiro, preparar o líder para depois implantar a consultoria. Então, palestra motivacional, palestra mais técnica, desenvolvimento de equipes, liderança, vendas, inteligência emocional, comportamental do grupo, né? Como o grupo trabalhar unido. Então, é a área aí que a gente tem meio que brincado aí, tá dando um pouco certo. Tá? Ótimo, show de bola. Não, a gente falou muito e total ligação com o agro, né? A gente fala muito, lógico que a gente falou de outros assuntos, talvez nem não tão, mas são exemplos, né? Exemplos todos que a gente usa no dia a dia e a gente precisa demais, né? Trabalhar esses assuntos, porque negócios são feitos de gente, de pessoas, e isso o agro demorou muito para despertar e agora a gente tem que correr atrás disso. Isso, né? Cada vez mais relacionamento, e toda vez que tiver relacionamento tem que gerar experiência. Perfeito. Tá. Fica a dica aí. Fica a dica. Vamos marcar outras para nós aprofundar um pouco Com mais. certeza. Beleza, pessoal? Agradecer a Ronan, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Abraço a todos e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.